morning, good afternoon or good evening, my students. Eu sou o professor Fábio e estamos com mais uma aula de língua inglesa. Dessa vez isso daqui é uma revisão, dica, o que vocês queiram entender sobre WH questions. Só que aqui é uma pegada um pouco diferente. Por quê? Nesse caso, é o WH question voltado para leitura de texto jornalístico em inglês. Qual a razão disso? Por que eu vou explicar isso para vocês? Porque, primeiro, a gente vai revisar WH Questions, isso daqui, revisando das perguntas específicas no inglês, só que a gente não vai responder pergunta. Olha que coisa interessante, nós não vamos responder. O que a gente vai fazer de fato aqui nesse vídeo é entender como essas estruturas funcionam para ler aquele primeiro comecinho de texto de jornal, porque muitas de vestibular, muitas do Enem, muitos desses textos que vocês vão querer ou precisar ler em provas, em concursos, muitas vezes caem em textos jornalísticos. E fatalmente, boa parte das perguntas, inclusive, se você já souber das informações básicas, todo o resto do texto é só para você ir explicando as coisas que aparecem logo de cara. Então tem um porquê disso. Então vamos estudar um pouquinho essa estrutura e aproveitar e revisar algumas questões da WH Questions. Então, WH Questions para a gente ler notícias em inglês. Então, para a gente poder começar, a gente diz que WH Questions são perguntas que a gente utiliza, normalmente em inglês, que não permite resposta do tipo sim ou não. E isso, pelo menos, eu acho que é super interessante, porque normalmente quando vocês vão aprender interrogative form, seja de modal, seja de verbo regular ou de verbo composto, a resposta sempre que você vai responder é a resposta mínima é sim ou não. Como, por exemplo, are you feeling sick? Você está se sentindo mal? Você está passando mal? E aí você pode dizer, a pessoa dizer yes, I'm not so good, I need some medicine, I need some fresh air, por exemplo. Mas a resposta que você espera é sim ou não. WH Questions, você já vai para outra coisa. Você espera que a resposta da pessoa seja uma descrição baseada em algum tipo de informação específica, que a gente vai revisar um pouquinho aqui. Nisso nós temos, na linguagem jornalística, a expressão 5-way 1H. Isso a gente implica que são 5 Ws e 1 H. Alguns sites falam de 3 Hs, porque você tem as how many, how much juntos, que são 6 perguntas que você faz e que elas devem ser respondidas no chamado lead. Todo texto jornalístico, seja em português ou em inglês, pode ser um lead, que é normalmente aquele segundo textinho que são essas duas linhas, mais o primeiro parágrafo ou o primeiro parágrafo, que ele tem que te apresentar essas 6 informações logo de cara. E por que ele precisa fazer isso? Porque o objetivo do texto de jornal é que você leia o texto. E aí vamos pensar em duas coisas. Quando as pessoas compravam um jornal físico, porque isso é uma coisa que com o tempo vai morrer, as pessoas liam a primeira página e elas queriam saber o que elas iam ler. Então, normalmente elas liam o lead, que é o primeiro parágrafo. Se aquilo não convencesse ela a comprar, ela não comprava o jornal. Então você tinha que responder algumas perguntas logo de cara. No texto de internet é algo parecido. Afinal de contas, os sites vivem de acessos, alguns vendem espaço publicitário. Então, a pessoa precisa ficar o máximo de tempo ali lendo o texto e se interessar por aquele texto até o final. Então, a gente no Brasil adotou muito esse esquema do 5W, 1H, que no caso a gente virou os 6 Qs, viraram no português, mas é a mesma coisa. Só que no caso do português não é tão simples aplicar isso. No inglês é mais fácil de aplicar, é muito mais simples. Não que no português não dê. E
isso daí que a gente pensa então, por que eu estou falando tudo isso daí? Porque essas 6 perguntas, elas normalmente são respondidas no começo do texto. É obrigatório que o começo do texto responda as 6 perguntas? Não. Mas a maior parte delas são respondidas logo de cara. Então, vamos ver quais são essas perguntas. Elas são what, when, why, where, who e how. Algumas pessoas colocam whose, que é o de quem. Seria uma junção do who e de um possessivo. Então, who e whose são meio que o mesmo nesse sentido. Whose é menos usado. Mas o que a gente vai ver aqui mesmo é what, when, why, where, who e whose. E how. Então vamos ver, vocês veem que são 5 Ws. No caso, vocês estão vendo aqui que vocês têm what, when, why, where e who. E o how. Whose equivale ao who em algumas circunstâncias, que é o de quem no caso. O what é sempre que você pergunta algo específico ou informação específica. É o assunto, é o principal da notícia. Todo lead traz um what. What é obrigatório ter no lead. Os outros muitas vezes não aparecem, mas o what sempre aparece na notícia. Quando a gente fala do who, o who é que eu tinha corrigido no PowerPoint, não sei porque na hora que eu baixei não veio, mas enfim, acabei não revisando isso. Who você utiliza para você perguntar quem está envolvido no evento citado. E pode ser pessoa ou pessoas, aqui não tem um diferente singular ou plural. E é interessante porque normalmente o what e who andam juntos. Se eu tenho o que aconteceu, alguém fez aquilo. Pense sempre na lógica do inglês. Claro que isso aqui não é nessa sequência que aparece os 5-way 1H. Eles podem aparecer em qualquer sequência, mas eles obedecem sempre a seguinte proposição. If I have something that's happening, someone do something about that's happening. Então, se eu tenho uma coisa que está acontecendo, alguém faz alguma coisa com relação a esse acontecimento. Pode ser que essa pessoa faça esse acontecimento, esteja onde esse acontecimento ocorre. Então a gente tem what e who, eles estão interligados. É muito difícil você não ter isso na notícia. Aí nós vamos ter o when, que é a relação temporal. A relação temporal é interessante porque em texto de jornal em inglês, quase sempre predomina no primeiro parágrafo o uso dos tempos simples, sobretudo past simple. Por que razão? Em inglês nós vamos ter vários tempos que se referem ao passado. Vocês reclamam muito do português, que vocês têm pretérito, perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Em inglês, gente, vocês têm simple present, present continuous, past perfect, present perfect, o be going to no passado. Então até aqui nós já contamos 5 formas de passado. Temos pelo menos 5 formas de passado. Temos o would, que às vezes é usado como passado também, seria o nosso condicional, é equivalente à estrutura do pretérito. Temos 6 formas de passado em inglês, pelo menos. E a gente pode ir derivando cada vez mais. Você pode ter o would perfect, tipo do would have done, é uma forma de passado. Então, o inglês tem bastante formas de indicar passado. Mas o passado simples, o past simple, ele tem uma qualidade que nenhum outro passado tem. Ele me indica em que lugar do tempo a minha ação se situa. Vocês têm que pensar que um texto jornalístico ele trabalha com coisas que já aconteceram em algum momento. Present Perfect lida com ações que aconteceram e tem reflexo hoje. É provável que apareça também no lead. Mas a gente deixa isso daí normalmente para título, para outros parágrafos, para quando a gente vai falar de efeitos desses acontecimentos. Normalmente.
Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Mas eu falo por ocorrência. Então, present simple, past simple aparece com muita frequência. Present simple também vai aparecer em alguns casos. Mas é mais para falar de coisas que são rotineiras, coisas que sempre aconteceram assim. Mas quando a gente fala de localização temporal, quase sempre vai ser o past simple. A gente vai analisar depois isso mais para o final dessa aula. E aí depois nós temos o where. Where é onde aconteceu. Agora nós vamos ter que fazer a ligação. Se eu tenho o que aconteceu, se eu tenho quem fez, se eu tenho quando aconteceu, agora eu tenho onde, em que lugar isso aconteceu. Lembrando que esse onde muitas vezes não aparece no primeiro parágrafo. Não é comum isso acontecer, mas muitas vezes não acontece, não aparece. E aí nós vamos ter o why. O why, na verdade, a gente pode interpretar de duas formas. Uma que a gente pode interpretar é essa, por que o evento aconteceu, o que motivou o evento, ou por que razão é importante eu estar apresentando este evento. Então, ele não é só importante por ser importante, ele é importante por ser um evento que eu tenho que te apresentar. Então, eu tenho o why para me indicar isso. E eu tenho o how. Qual a condição que permitiu que o evento acontecesse? Então note que isso daqui também é tudo estrutura para se fazer pergunta em inglês. As estruturas são todas iguais. Elas não mudam absolutamente nada. Mas as perguntas, elas vão aparecer no texto de uma forma um pouco diferente. Que é nessa forma aqui para ajudar na hora de vocês lerem o texto em inglês. Vocês podem até anotar, vocês podem deixar isso registrado, que é o seguinte: What happened? Who was involved? When did it happen? Where did it take place? Why is important? How did it happen? Ou o que aconteceu? Quem está envolvido? Quando isso aconteceu? Onde isso aconteceu? Por que isso é importante? E como isso aconteceu? Se você consegue responder essas 6 perguntas, você, num texto de caráter jornalístico, que veicula em revista, veicula em jornal, veicula em site de notícias, você mata 50% do texto em um parágrafo. Isso te ajuda muito, porque aí eu falo por questão estrutural. Quando você vai ler os parágrafos seguintes, eles são continuações das perguntas. Então, o que aconteceu? Ele aparece no primeiro parágrafo, então o segundo vai explicar o que aconteceu de fato. Sobre quem está envolvido, um parágrafo vai explicar quem são as pessoas envolvidas. Então, isso já te dá uma dimensão muito legal para você localizar a informação no texto. Então, essa é uma técnica de leitura que ajuda muito. Agora, por quê? Eu vou reforçar aqui. Por que é importante você conhecer essas informações? Primeira coisa, a gente precisa localizar informações gerais em textos jornalísticos e isso vai contar no título, no subtítulo e no lead. A gente usa esses 3 espaços. Lead é o primeiro parágrafo, aquelas 2 linhas que aparecem depois do título e do subtítulo. E quando você precisa de informações gerais, às vezes, para você saber sobre o que o texto diz, você utiliza esse esquema. Em inglês, como eles são mais metódicos para alguns tipos de texto, isso costuma funcionar também para textos que sejam não literários, mas que não entrem num grau de informalidade muito alto. Então isso eventualmente pode funcionar para outros tipos de leitura. Então, vamos ver aqui como que a gente faz isso. Eu peguei um parágrafo de uma notícia e eu vou ler esse parágrafo com vocês. Para a gente poder então ver alguma coisa mais, recomendo que você dê uma olhada, você veja com calma e depois a gente vai estudar um pouquinho isso aqui melhor. Então vamos começar. Isso aqui é um título, um trecho, precisa ser bem pequenininho. Eu peguei de uma manchete do New York Times
da notícia Embers of a Lesser Known French Revolution Glow Hot. E o texto é assim, o parágrafo é isso aqui mesmo, isso aqui é o lead do jornal. Paris. On a recent chilly morning, 100 people flocked to a tiny square near the Sacré-Cœur Basilica at the top of the hill on the Montmartre. They were not the usual tourists drawn by the breathtaking panoramic view over Paris, but left-wing demonstrators celebrating the 150th anniversary of a revolution that started right where they stood. Então, nós temos aqui que é para falar sobre a Revolução Francesa. Eu não vou traduzir esse texto para vocês, eu vou comentar conforme a gente for trabalhando com ele. E para mim o que é interessante, para mim o que é importante para trabalhar nesse texto é quais são as perguntas, como que a gente responde as perguntas que vão aparecendo aqui. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: deem uma olhada nesse texto. Onde aparece a primeira pergunta que a gente precisa fazer, que é what is happening? Então, o que está acontecendo? The 150th anniversary of a revolution that started right here, right where they stood. Então, o 150º aniversário de uma revolução que começou aqui onde eles estão. Isso é o evento que está acontecendo. Então, o aniversário da revolução no lugar onde eles estão. Então, esse é o what que é respondido nessa notícia aqui. Aí nossa segunda pergunta é: quem está envolvido? Então, quem está envolvido aqui? Vamos pensar um pouquinho. A 100 people. Uma centena de pessoas. Então quer dizer, 100 people, na verdade seria centenas de pessoas. A gente pode pensar assim, hundreds no caso se estivesse no plural. Então uma centena de pessoas, mais ou menos umas 100 pessoas, estão envolvidas nesse evento do 150º aniversário da revolução que começou neste lugar. Então já temos duas perguntas respondidas aqui. Depois nós temos que ver quando que isso aconteceu. Deem uma olhada. On a recent chilly morning. Em uma manhã recente fria. Aqui, quando a gente fala de tempo, meus caros alunos, notem que aqui eu não preciso necessariamente ter dias, meses, anos, eu posso ter marcações muito mais simples. Então, on a recent chilly morning. Numa manhã fria, recente. E agora que nós já sabemos no what, who e when, onde isso aconteceu? Where it happened, it took place. Aí nós temos aqui onde isso aconteceu, que foi em Paris, no Times Square near the Sacré-Cœur Basilica, at the top of the hill in the Montmartre. Então, quer dizer, onde aconteceu isso daí? Em Paris. Normalmente a notícia, quando isso é padrão de jornal que o americano usa muito, ele coloca no começo da notícia o onde, e às vezes ele cita o lugar no próprio corpo do lead. Então eu tenho que aconteceu isso num square, seria numa praça, um parque, alguma coisa assim, uma praça normalmente, uma praça perto da Basílica do Sagrado Coração, Sacré-Cœur
basílica. Desse basílica, que faz tempo que eu não falo em francês, no topo de uma colina, em Montmartre. E eu já coloquei aqui para vocês também, para facilitar um pouquinho, para a gente agilizar um pouquinho, aqui a nossa pergunta do why. Por que isso é importante? Porque they were not the usual tourists drawn by the breathtaking panoramic view over Paris. Então, olha o que a gente junta aqui. Nós sabemos o que está acontecendo em Paris, nós sabemos que essas milhares de pessoas que estão aí não são quaisquer turistas. Então, é importante porque são 100 pessoas que não são turistas e estão reunidas para comemorar o aniversário da Revolução Francesa. E aí fica a nossa última pergunta aqui, que é a seguinte: como esse evento aconteceu? Essa comemoração. De que maneira esse evento aconteceu? Flocked to a Times Square near the Sacré-Cœur Basilica. Falou de que a informação duas informações aqui elas sobrepuseram. É super normal isso. Então eu sei aqui que em Paris, numa manhã fria, uma centena de pessoas reunidas numa pequena praça perto da Basílica do Sagrado Coração, perto de Montmartre, que não eram turistas, mas pessoas que estavam ali para celebrar, no caso pessoas simpatizantes da esquerda, o 150º aniversário da Revolução que começou onde eles estavam. E por que então é importante a gente finalizar aqui, nesse último aqui, que no caso do Left Wing Demonstrators Celebrating, né, que foram que no caso da nossa última pergunta, né, como isso aconteceu? Isso aconteceu por quê? Porque eu tenho essas pessoas que se reuniram e que se reuniram para celebrar esse evento. E por que é importante a gente fazer isso? Qual que é a relevância de fazer tudo isso? Porque quando você separa isso, você já sabe que tipo de informações o seu texto provavelmente vai trazer. Então ele vai possivelmente explicar sobre essas pessoas. Então é uma pergunta possível que você vai ter que responder. Vai explicar sobre o que foi a Revolução Francesa, o French Revolution. Vai falar sobre a paisagem aí do Sacré-Cœur Basílica. Então, esses são os passos que você consegue conhecer a informação de qualquer texto jornalístico. E isso quebra um baita de um galho em qualquer leitura que você venha fazer. Então, basicamente, caros alunos, a gente consegue melhorar nossa leitura, consegue melhorar nossa percepção de leitura com uma estratégia muito simples. Observar essas perguntas no começo do texto. Isso facilita muito o processo de compreensão de algumas coisas dentro de notícias ou de textos jornalísticos, não são necessariamente notícias. Podem ser artigos, podem ser textos de opinião, eles seguem coisas muito parecidas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e um grande abraço para todo mundo e nos vemos na nossa próxima aula.